A gente vai falar agora e vai mostrar alguns vídeos da visita da OEA aqui no Brasil e a participação do Geyer, a participação do Nicolas. Eu acho legal fazer esse resumão para quem está acompanhando a gente aqui. Pessoal, estou gravando esse vídeo agora para fazer um resumo, explicar para vocês como que foi a reunião com o Pedro Vaca, né, que é o relator da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que veio ao Brasil. Ontem, por protocolo, eles têm que fazer isso, é o protocolo da comissão, eles escutam primeiro o Estado ao qual ele convidou. Eles foram convidados pelo Estado, então ele tem que ouvir, obviamente, a parte do Estado. Os próximos dias serão para ouvir os denunciantes. E hoje eles escutaram deputados e senadores. Bom, a reunião foi ótima. Nós trouxemos uma fartura de provas, usando documentos, decisões judiciais, manchetes, artigos da imprensa e até mesmo vídeos, onde nós mostramos para ele o que está acontecendo no Brasil. E eu posso garantir para vocês, querendo ou não, quando você está na frente de uma pessoa, você consegue fazer uma leitura de qual impressão ela está tendo daquilo que está sendo exposto. E o Pedro Vaca saiu hoje da reunião espantado, assustado com a ditadura que o Brasil vive. Assustado com as decisões sem fundamento do Alexandre de Moraes, com a censura das pessoas, com deputados e senadores sendo colocados em inquérito por suas palavras, sendo que a nossa Constituição nos torna imunes a todas quaisquer palavras. Então assim, nós mostramos a fala do Barroso, quando Barroso, isso assustou ele, quando Barroso fala que a eleição não se ganha, se toma, quando Barroso fala que nós derrotamos o bolsonarismo, ou quando Barroso fala perdeu o Mané. Eu tenho certeza que a impressão agora que ele tem de Alexandre de Moraes e Barroso é uma totalmente diferente do que ele teve ontem. De novo, eu quero jogar aqui com possíveis pontos cegos e, ao mesmo tempo, o trabalho incansável dos deputados que tem que tirar o chapéu. Tem muito deputado que olha para isso e fala: ai, não adianta nada. Eu já ouvi isso, tá? De deputados da direita. Isso não adianta nada, isso não adianta nada. E o cara não faz nada. E aparece de vez em quando. E esse grupo que tá aí, Biaqui, todo mundo, é que eu não quero ferrar esquecendo o nome de alguém, mas é impressionante o nível de mobilização deles, e eu acho que todo mundo tem que fazer a mesma coisa que os deputados federais estão fazendo, né? Esse trabalho incansável, Gustavo. Sem dúvida, Marco, a gente vem acompanhando, né? Tu, sobretudo, tem acompanhado essas viagens e que começam a dar fruto agora, né? Essas missões internacionais, tanto quanto para os Estados Unidos, na OEA, como no Parlamento Europeu, isso traz frutos. E agora, obviamente, com a chegada do Trump, isso ganha uma maior potencialidade. Agora, eu entendo, de certa forma, o ceticismo das pessoas, sobretudo de alguns parlamentares, até do pessoal da militância mesmo, dizer, mas a OEA é um órgão de esquerda, um órgão aparelhado, a ONU, etc. e tal. Sim, são. Porém, vamos lembrar que é o seguinte, os Estados Unidos, por exemplo, é o maior financiador da OEA. E o Trump já mostrou que ele não tem problema nenhum em simplesmente dar tchau para esse pessoal. Ele já saiu da OMS, já está ameaçando sair de outros órgãos governamentais, né, globais, e pode ser que ele saia da OEA se ele achar que os caras não estão fazendo o que deveriam. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Há uma ameaça pairando sobre eles e o Trump já mostrou que ele não está blefando, ele está falando muito sério quando ele toca nesse assunto. O outro ponto é o seguinte, uma coisa é o cara vir aqui com esse jogo, esse teatro pronto, e obviamente que a primeira visita dele ao STF é já para, obviamente por tentativa dos ministros de tentar já não, veja bem, eles vão te dizer isso, mas não dá para levar muito a sério, porque esses caras no final são todos uns golpistas. Porém, o conjunto de provas e de elementos é tão gigante, é tão absurdo, é tão vasto que não tem como negar que a gente vive uma ditadura judicial no Brasil. Isso é inegável. Por mais que o cara tenha um viés, por mais que a própria instituição tenha um viés mais pseudo-progressista, como diz o Adrilles, não tem como negar o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, de certa forma, ele vai ter que mostrar serviço, ainda que seja não por mérito, não digamos assim, por algo legítimo, por algo nobre, mas porque eles precisam manter a OEA funcionando, e para manter funcionando precisa de dinheiro. E quem banca a OEA hoje, boa parte dela, é os Estados Unidos. E Adrilles, tem dois vídeos que eu acho que são legais aqui. Eu quero passar de novo um vídeo do Gustavo que é bom para explicar, para mostrar ele na reunião. Acho que é um vídeo esclarecedor aqui. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, eu estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por estarmos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso?
Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Van Hatten foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares. Parlare é a nossa função. Adriles, 1h30, talvez um pouco mais. Vamos supor que o Vaca tenha ficado 4 horas falando sobre isso, que não foi, né? O tempo que ele ficou, mas vamos supor que ele fique passando aí pelo Brasil e faça mais reuniões. Dois dias inteiros falando sobre o assunto. Ainda nem é tempo suficiente para a quantidade de coisas que o Judiciário fez desde 2019, Adriles. Olha, a OEA aqui no Brasil está percebendo e vai mostrar, e todos os deputados, todos os envolvidos, todas as pessoas torturadas, perseguidas, massacradas, presas, parentes de presos, são inúmeros os vídeos, estão atestando que todo mundo sabe, Marco Antônio, mas todo mundo, ou por medo, ou por receio, ou por covardia, ou por anuência, a maioria de todo mundo, na verdade, não diz. A gente vive numa brutal ditadura aqui no Brasil. Todo mundo sabe também que a OEA tem um viés pseudo-progressista, né? Não é à toa que eles escutaram primeiro o Supremo Tribunal Federal. É a mesma coisa que você for chegar na Chicago, lá na Lei Seca, e primeiro vai entrevistar quem é o suspeito de crime, que é o Al Capone, e depois as vítimas. Você tem exatamente uma equivalência e uma sobreposição de investigação meio turva. Mas a partir do momento em que essas imagens são expostas não só para a OEA, mas para o mundo. Eu lembro de um vídeo aí do Marcel Van Hatten, falou que exigia a exposição, a clareza, a transparência. Isso fica claro. Não só para o Brasil, que já está claro, mas não está claro para as pessoas que não têm acesso à comunicação ou à informação de qualidade, que existe uma ditadura brutal do Brasil. Vai ficar claro, mais claro ainda, para os Estados Unidos e para a União Europeia e para o mundo, sobretudo o mundo democrático, que existe uma ditadura censória no Brasil. A questão é, o que fazer diante disso? O que a OEA vai falar no seu relatório é mais ou menos importante, porque a ONU sabe, a OEA sabe que há uma ditadura brutal na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, na China, mas não fazem nada, não tem um poder decisório. O que deveria ser feito é uma união, uma organização de ação pelos direitos humanos da população mundial. Onde houver uma ditadura, essa ditadura tem que ser tolhida. Tem que ser com sanções econômicas, com prisões, com decretos como tem lá nos Estados Unidos, de um ditador, como o ditador da Nicarágua, não poder pisar em solo americano, entendeu? Alexandre de Moraes. Mas por que isso pode resolver não, funcionar em alguma medida no Brasil, ao contrário de Cuba ou Venezuela? Porque a ditadura brasileira, tudo bem, toda ditadura se traveste de democracia, mas aqui ela se traveste de democracia perseguindo quem eventualmente exerce a liberdade de expressão, como os próprios deputados que estavam nessa reunião com a OEA, como ativistas políticos, como jornalistas, como cidadãos comuns, como gente, por exemplo, como Clériston, que simplesmente por estar na Praça dos Três Poderes morreu depois de 1 ano na cadeia, entendeu? Isso fica muito patente, muito latente para essas pessoas covardes ou omissas que eventualmente dizem que o Brasil vive numa democracia. Então, isso vai obrigar, em alguma medida, que o Brasil vá se assumir. O governo do Brasil, não. O judiciário brasileiro ou vai se assumir como ditatorial, como tirânico, ou eventualmente vai ter que, de alguma forma, vai retroceder. E essas pessoas aboletadas nas instituições que não falam nada vão ser obrigadas, em alguma medida, a falar alguma coisa. Ou seja, esse limite da tirania pode, de alguma forma, ser, de alguma forma, limitado. Agora, se não acontecer nada, aí, eventualmente, a gente vira o que virou Cuba, Nicarágua, China, Rússia. Ou seja, todo mundo vai vir aqui, vai dizer, existem abusos, existem perseguições, existe censura, mas nada podemos fazer em nome da soberania nacional própria do povo brasileiro. O que é uma mentira. Soberania nacional só existe quando há um poder democrático legítimo, quando o povo escolhe os seus rumos. Não é o que está acontecendo no Brasil. Existe uma tirania
expressa, explícita, objetiva, que sufoca a liberdade de expressão do povo brasileiro. Não há soberania alguma aqui, não há soberania alguma em Cuba, não há soberania alguma nem na Nicarágua, nem na China, nem na Rússia. Existem ditaduras nesses países, e o Brasil entrou no rol desses países. O que o povo brasileiro, o que as instituições brasileiras vão fazer agora, que foi expressamente colocado que o Brasil é uma ditadura, o tempo dirá. O tempo dirá, Adriles, e isso que você falou é fundamental, porque muita gente não consegue, por incrível que pareça, né, a máquina de assassinato de reputação da imprensa é tão intensa e tão forte que as pessoas não conseguem entender o tamanho do que a gente está enfrentando, e a gente tem a filha do Clériston relatando o que aconteceu para o Vaca. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la cadeia. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Eles não merecem, minha família não merece esto. Estamos torturados até hoje. E não é fácil viver isto em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. Essa é a Luísa Cunha, Gustavo, filha do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que ele falou para o Vila Real. Ela falou para o Vila Real isso. E daí a gente tem... Desculpa, pessoal, mas isso me deixa completamente... Assim, eu acho nojento, né? Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, escreve esta merda nesta manchete. É tão cretino isso. Aqui o Lorenzo mandou muito bem aqui, né? Lorenzo Ridolfi. Bolsonarista é a... Perdão, eu vou pedir desculpa aqui, mas não tem como. É a puta que te pariu. Ele era um pai de uma família inocente. Ele também inocente. E na coluna desse lixo, desse cara, tá o título que está em cima é Ataque à Democracia. Filha de bolsonarista que morreu na cadeia, diz a relator da OEA que pai sofreu tortura. E o link para acessar essa manchete é filha de bolsonarista morto. É inacreditável, né, Gustavo? O nível de psicopatia da imprensa. Mas isso não é só na imprensa, né? A imprensa faz parte, na verdade, desse, digamos assim, desse conjunto de pessoas que pensa dessa maneira, né? O que acontece? O bolsonarismo, né? O bolsonarista acabou virando uma etiqueta para desumanizar, né, os adversários. Então, assim, durante todo o processo, não só no governo, nas eleições anteriores, até essa eleição, o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, foi desumanizado. Então, todo mundo que é bolsonarista também não é humano, é um fascista, é um genocida, é alguém que não merece viver, como o próprio Lula já falou isso algumas vezes. Então, a partir do momento que ele deixa de ser humano, tu pode fazer o que quiser com ele. Ela não é uma pessoa, ela não é uma filha que foi ali corajosamente clamar por justiça pelo pai, pedir ajuda. Não, ela é simplesmente a filha de um bolsonarista. Então, tudo bem, o cara morreu, ela é só a filha de uma pessoa que não é humana, que não tem problema nenhum, porque essa gente pensa dessa forma. Para eles, nós que somos bolsonaristas, ou somos de direita, ou somos conservadores, ou cristãos, nós não merecemos existir, porque nós não fazemos parte dessa lógica, né, de cosmovisão deles. Então, eles desumanizam para depois fazer o que quiserem. Isso já aconteceu na União Soviética, isso já aconteceu na Alemanha nazista e, de certa medida, está acontecendo no Brasil de novo. Nós simplesmente não merecemos existir.